Oi, oi, galerinha! Bem-vinda ao canal Nick Silvério. Na aula de hoje, eu trouxe para vocês um recheio de ovo maltine maravilhoso. Gente, um recheio divino, dos deuses, maravilhoso. Então, vamos lá. Na minha panela, eu vou adicionar aí um leite condensado. Essa receita que eu vou fazer vai ser para um bolinho de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Vou adicionar também uma caixinha de creme de leite, 2 colheres ali de leite ninho. Você pode utilizar o leite em pó da sua preferência, ok? Vou misturar aí tudo muito bem, porque aí eu vou adicionar também uma xícara de ovo maltine. Perceba que ela não tá muito cheia, tá vendo? Tá até na marcação, pesou 100 gramas. Eu utilizei esse daqui, gente, ó, ovo maltine flocos crocante, maravilhoso. Então, a gente vai diluir também agora. Vamos ligar o nosso fogo e vamos mexer até ele aquecer um pouco. Depois que ele aquece um pouco, esse flocos aí vai derretendo, tá, gente? Ele não vai ficar assim, não, ele derrete. Agora aí a gente vai adicionar a manteiga. Eu tenho aí 25 gramas de manteiga, manteiga mesmo, tá? Mas você pode utilizar margarina. Então, a gente vai mexer muito bem até diluir. E agora, a gente vai mexer até dar um ponto de um brigadeiro bem firme, ok? Então, vai mexendo com muito cuidado para não queimar o fundo, tá? Não ficar aquele gosto horrorendo de brigadeiro queimado, ninguém merece. Então, vai mexendo com muita calma até ficar um brigadeiro bem firme. A gente precisa de um brigadeirinho. Vai ser um brigadeiro, na verdade, de ovo maltine, né? Bem firme. Então, você vai mexendo até ele desgrudar o da panela, você pegar a sua espátula, jogar e ele ficar paradinho ali em cima, cair tipo em blocos. Esse é o ponto, ó, tá vendo? Agora, eu vou levar pra minha travessa. Olha só, gente, que cremosidade, que brilho. Agora, eu vou colocar aí um plastiquinho para não dar película, tá bom? Sempre deixe o seu recheio esfriar em temperatura ambiente, não coloque na geladeira, tá? Sempre me perguntam aqui, Nick, pode colocar na geladeira ou é temperatura ambiente? Sempre é temperatura ambiente, ok? Então, coloquei o plastiquinho bonitinho. Deixei esfriar totalmente a temperatura ambiente e aqui ele já estava totalmente frio. Então, ele fica, ó, um brigadeiro firme, mas ao mesmo tempo cremoso. Fica um brigadeiro muito gostoso, gente, realmente com gosto de ovo maltine. E aí, eu quero fazer um creme bem levinho. Então, eu vou bater 100 ml de chantilly. E eu peguei um pouco daquele meu ovo maltine a olho mesmo, gente. Peneirei para tirar o flocos, tá? E deixar mais o pó mesmo. E vou adicionar ali, ó, tá vendo? Ó, eu peguei um pouquinho, ó, o olho lá, peneirei, aí ficou o flocos, ó. Tirei só o pó. Adicionei ali no meu chantilly, só o chantilly e o ovo maltine mesmo, tá? Não coloquei leite condensado e nem nada mais. Então, eu bati até ficar aquele buraco no meio, o ponto bem firme, tá? Olha só, sem segredo nenhum, fui lá e bati até fazer esse buraco no meio. Eu vou adicionar ali no meu brigadeiro já uma porção. E aí, eu vou utilizar o batedor, gente, da minha batedeira comum, para misturar ali, que ele tava bem firme, né? Mas tome muito cuidado se vocês for utilizar batedor, tá? Porque senão você pode perder o ponto do chantilly se você bater demais. Aí vai ficar aquele chantilly mole, né? Vai desandar o seu recheio. Então, eu bati ali um pouco. Agora, eu vou vir com a espátula mesmo. Dei uma limpada ali na bagunça que eu fiz. Vim com a espátula. Vou trocar de colher aí, porque essa colher é muito mole. O interessante é sempre utilizar uma colher de pau, gosto bastante. Você mexe com mais firmeza. Coloquei mais um pouco de chantilly ali, né? De ovo maltine. E fui misturando. Eu bati 100 ml, eu não cheguei a utilizar 100 ml, tá? Vamos dizer aí que eu utilizei umas 80 ml de chantilly. Sobrou um pouco ali no bol, vou mostrar pra vocês. Então, misturei bastante, perceba, eu tô sujando ali a luva. Porque não tem como segurar aí nesse bol, né? Não tem uma alça. E aí, gente, lembra daquele flocos lá, ó, que eu peneirei? Então, ele tava ali reservadinho, eu coloquei ali no meu recheio. Então, não necessariamente você precisa colocar, tá? Coloquei porque eu quis. Inclusive, gente, esse bolo foi um bolinho de sobremesa que eu fiz para a família no Dia dos Pais. Então, eu adicionei ali. Mas não fica esses flocos aí não, tá?
Seria uma delícia se ficasse, mas ele vai diluir, tá bom? Então, olha só, sobrou um pouquinho ali do chantilly ainda, então eu utilizei mais ou menos uma 80 ml. E olha só como fica um creme maravilhoso. Gente, fica uma delícia esse creme. Vocês não têm noção o que é isso. É muito, muito, muito gostoso demais, gente, demais. Com a calda de chocolate, nossa senhora, gata, nunca do Brasil, maravilhoso. Então, vamos montar esse bolo maravilhoso. Eu vou montar um bolinho de 15 centímetros, tá? Tem uma massinha ali de 15 centímetros, massinha de iogurte de chocolate, já tem aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição. Uma massa maravilhosa. Uma caldinha ali simples, água, leite condensado, Nescau e essência de baunilha, tá? Eu pesei aquele meu recheio, né, dividi em duas partes iguais. Deu 300, se eu não me engano, 360 gramas cada parte. Faço ali uma cavidade no meio, tá vendo? A fundo, deixa ali mais fundo. Pra mim colocar minha ganache, ó. Eu tenho aí chocolate meio amargo. Eu tenho 100 gramas ali, gente, de chocolate. E eu coloquei 80 gramas de creme de leite, tá? Tem que ficar uma ganache mais cremosinha, não aquela coisa que vai endurecer. Tem que ficar bem mais cremosinha. Então, espalho ali naquele meio que eu fiz, né? Deixei mais fundo, dou uma misturadinha. E vou adicionar aí meu segundo disco e vou fazer o mesmo procedimento. Molhar bonitinho. Olha só, gente, que massa maravilhosa. Enquanto vocês vão ver eu finalizando, vou me adiantar aqui algumas coisas. Gente, esse bolo, por exemplo, se ele fica bem cremoso o recheio. Se você quiser um recheio bem mais firme, você pode adicionar gelatina no brigadeiro. 3 gramas apenas. Nick, qual o momento? Na hora que seu brigadeiro estiver firme, seu brigadeiro já está no ponto, você vai diluir a gelatina, tá? E vai adicionar no brigadeiro, mexer com fogo baixo até diluir tudo muito bem e colocar para esfriar em temperatura ambiente, tá? Então, vai ficar um recheio bem mais estruturado. Mas nesse daí eu não coloquei gelatina. O que você pode fazer também é uma cinta, tá bom? Você pode usar até aquele próprio brigadeiro que a gente fez, né, dele. Você tira uma parte para fazer uma cinta, que aí tava um brigadeiro bem firme. E depois faz o restante, né, do brigadeiro você faz o creme. Eu iria até fazer isso aí, só que eu esqueci. Eu tava fazendo esse bolo, isso aí já era de noite, era umas 7 horas da noite que eu tava montando. E eu tava montando correndo, né? Tipo, com pressa, né? Eu tinha feito muitas coisas, né? Então, ainda tinha algumas coisas pra fazer. Eu acabei esquecendo. Falei, nossa, era pra me tirar uma parte do brigadeiro pra fazer uma cinta. Mas tudo bem, tudo tranquilo. Depois eu fiz uma brindagem, porque esse bolo eu transportei, né? Ele foi pro outro lado da cidade. A gente foi comemorar o Dia dos Pais na casa de uma tia, né? A gente fizemos um churrasquinho lá. Então, eu levei esse bolo de sobremesa, tá? Então, eu fiz uma brindagem com cobertura, tá? Cobertura pura. Então, gente, eu montei, coloquei um plastiquinho ali, ó, levei pra minha geladeira de um dia para o outro, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês a brindagem que eu fiz no bolo, foi com cobertura pura. Então, eu derreti lá a cobertura e passei no bolo. Então, eu sei que vocês vão ficar com dúvida, Nick, mas passar a cobertura pura não tem o perigo de quebrar ou de rachar? Sim, assim como a ganache. Se você não souber fazer uma ganache, ela vai rachar e vai quebrar do mesmo jeito. Então, o chocolate, gente, puro, ele tem os bons dele, o lado bom e os contra também. Por exemplo, o lado bom, eu acho muito fácil, é muito ágil, só derreter e colocar no bolo. Você não pode fazer muito grosso e nem muito fino, uma casca muito fina, tipo, vamos supor, um Kinder Ovo, que é aquela casquinha fina, senão aí ele racha. Mas também não pode ser muito grosso, senão vai rachar também. Mas é maravilhoso, gente, dá uma segurança, ele fica bem firme, é bem rápido, então assim, é muito ágil. O lado contra dele na hora de cortar. A ganache, querendo ou não, ela firme, ela ainda é cremosa, então assim, você tem que fazer, por exemplo, uma força ali no punho na hora de cortar o bolo, né, pra descer, mas desce. Já o chocolate não, ele vai quebrar, você não vai cortar ele. Você até escuta o barulhinho, sabe, na hora que tá descendo assim, ele bem mais durinho e quebrando. Então, só o lado chatinho é nessa parte, na hora de cortar. Se você tiver uma faca quente, desce bonito, que eu já fiz isso. Mas quem que vai ter uma faca quente na hora, né? Duca do Brasil. E olha só, gente, a decoração que eu fiz, um chantilly de chocolate. Esse detalhe que tá pra fora do bolo foi aquele flocos do ovo maltine.
eu joguei no bolo. Então, ele foi diluindo, tá? Tava uma delícia. Fiz uns brigadeiros, tá? Tava, gente, tava o bolo. E esse bolo, gente, deixa eu contar pra vocês, foi guerreiro. Ele passou umas 4 horas debaixo do sol, literalmente. A gente tava em um local, assim, em ar livre, né? Tava no sol durante horas. A minha tia que falou, gente, o bolo tava lá durante horas. No sol mesmo, gente, tava batendo sol em cima dele. Aí ela tirou de lá, depois de horas. E ele foi guerreiro. Não criou barriga, ele tava intacto. Por quê? Porque a gente tinha uma brindagem ali, né? Se não tivesse, tinha criado aquelas barrigas horrorendas. E olha só como tava bem cremoso, gente. Tava uma delícia esse bolo, super molhadinho. Ficou todo mundo ansioso pelo corte desse bolo. Todo mundo que comeu, gente, não tinha como dizer que esse trem tava ruim. Tava maravilhoso. Você pode optar por utilizar só o recheio de ovo maltine, sem a calda, sem a ganache de chocolate meio amargo, gente, mas faz toda a diferença. Faça desse jeito. Bom, é isso. O vídeo, gente, ficou assim, um formato pequeno, porque minha prima, depois que cortou, ela filmou com o celular em pé. Aí fica assim, tá bom? Beijo de luz e até o próximo vídeo. Fui!